Paz do Senhor, meus irmãos, mais uma lição. Já estamos chegando na reta final do nosso trimestre, né? Hoje a lição 10, o cristão e o seu relacionamento interpessoal. Nosso fundamento está em Filipenses 2, verso 4, que diz o seguinte: não atente cada um para o que é seu propriamente, mas cada qual também para o que é dos outros. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Referências bíblicas está em Romanos e Mateus. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós. Porque esta é a lei e os profetas. O objetivo geral dessa nossa lição é estudar sobre os tipos de relacionamentos dos cristãos, mostrar os pilares dos relacionamentos, do relacionamento cristão, mostrar que o crente precisa aprender a se relacionar e aprender a desenvolver a alteridade nos relacionamentos. Certo? Um comentáriozinho, eu nunca fiz comentário em relação aos objetivos específicos, mas eu vou fazer nessa lição 10, porque geralmente os objetivos gerais e específicos, eles são bem diretos, né? Fica até difícil de fazer algum comentário, eles são bem autoexplicativos. Só que o comentário que eu vou fazer aqui é porque o cristão, ele não é uma espécie de um ermitão. Ele não pode se isolar do mundo, ele vai ter que se relacionar com tudo e com todos. Ele vai ter que se relacionar com o irmão que é fofoqueiro, ele vai ter que se relacionar com o infiel, ele vai ter que se relacionar com quem é ateu, com espíritas, com muçulmanos, enfim, com todo tipo de pessoas. E ele tem que aprender a se relacionar. O cristão é o único que é obrigado a ser melhor do que todos em relação ao seu tratamento, ao seu envolvimento interpessoal. Porque tudo o que ele fizer nos seus relacionamentos não vai dizer sobre ele, vai dizer sobre Cristo. É por isso que nós somos obrigados a aprender a nos relacionar. Mas, infelizmente, não é isso que vemos. A maioria dos cristãos, que se tornam religiosos nesse sentido, eles se distanciam do mundo real, se distanciam dos familiares, acham que estão no nível de santidade acima do bem e do mal e perdem a oportunidade e fracassam na sua missão de influenciar pessoas através do exemplo. Isso é um erro crucial. Introdução. Nossa lição diz, nesta lição precisamos aprender acerca do relacionamento interpessoal do cristão com o próximo. Por relacionamento interpessoal, entende-se a relação social entre duas ou mais pessoas, podendo ser no meio escolar, profissional, familiar, pessoal ou eclesiástico. Esta relação vai muito além do que um simples encontro, pois é um relacionamento entre seres humanos imperfeitos emocionalmente, instáveis quanto aos seus sentimentos. Todavia, é possível construir um ótimo relacionamento interpessoal com o nosso próximo, desde que estejamos dispostos a conviver harmonicamente com ele. Eu fiz um comentário antes da gente ler essa introdução que falava mais ou menos sobre isso, mas só mais um comentário pegando a nossa introdução. O objetivo de nós nos envolvermos com pessoas que não temos afinidade não necessariamente é para o nosso usufruto emocional de relacionamento, porque o ser humano ele foi criado como um ser social. Então nós temos necessidade de nos envolvermos com as pessoas, de montarmos aí sociedades, de vivermos em sociedade, melhor dizendo. Então, só que quando montamos essa sociedade, quando escolhemos essas pessoas para o nosso convívio, escolhemos pessoas que temos afinidade. Porém, o relacionamento interpessoal do cristão ele vai além dessa necessidade emocional e ele vai muito além dessa própria vontade, da própria motivação das escolhas. Nós devemos nos envolver com todos que aparecem no nosso caminho, mas com o foco de mostrar Cristo através dos nossos relacionamentos. O objetivo principal e primordial de todo relacionamento interpessoal do cristão é mostrar Cristo às pessoas através do relacionamento.
Item 1. Os pilares bíblicos do nosso relacionamento interpessoal. O amor ao próximo. O amor é tão importante que Jesus falou que dele depende toda a lei e os profetas. Isso a gente vê em Mateus 22, verso 37 a 40. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o segundo maior mandamento segundo Jesus. O amor, melhor dizendo, é um dos atributos comunicáveis e inerentes à natureza de Deus. A gente viu isso na quarta-feira passada no culto de ensino, dos atributos comunicáveis e dos atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus são aqueles atributos, são aquelas características, aquelas qualidades que só Deus possui, que só a Ele pertence. São essas características, esses atributos que o distinguem da sua criação, que o fazem diferente dos demais seres. Esses atributos Deus não nos passa, vamos colocar assim, são exclusivos da Trindade. Só que existem os atributos comunicáveis, são aqueles atributos que fazem parte de quem Deus é e que Ele exige que nós sejamos também. Entre esses atributos, que é o que a lição está tratando aqui, ele fala sobre o amor. Deus é amor. Um dos atributos de Deus é o amor. Isso não é algo que Deus tenha somado à essência dele, não. Deus é amor. Ele não possui amor, ele é amor. Como também é juízo e é justiça, certo? Não podemos separar essas qualidades. Só que o amor é uma característica, um atributo comunicável. Então ele comunica isso ao ser humano, ele capacita o ser humano a amar o mundo, a amar ao próximo, e ele exige que o ser humano manifeste esse atributo comunicável sobre a terra. Então, quando nós amamos o próximo, quando nós manifestamos isso sobre a terra, nós estamos comunicando ao mundo, nós estamos mostrando no mundo material um dos atributos de Deus do mundo espiritual. Então nós, como seres materiais, também espirituais, mas nesse sentido aqui, como seres materiais físicos, recebemos essa comunicabilidade desses atributos para demonstrarmos aqui de maneira visível, de maneira palpável no universo físico, um atributo de Deus. E desses atributos que estamos tratando aqui, o amor, que diz aqui que é o segundo maior mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Continuando no que ele diz aqui nesse comentário. Por isso, é da vontade dele que tenhamos este amor como fonte de nosso relacionamento com ele. Ele, em maiúsculo aqui, é o próprio Deus. E com o próximo. Deus concede-nos o amor para que possamos exercitá-lo em relação a ele, a Deus, a nós mesmos e ao nosso próximo. Pois para amar o próximo temos que nos amar primeiro. Esse comentário aqui, temos que nos amar primeiro, eu acho que podia ficar, eu podia ter deixado de ler ele aqui, porque filosoficamente a gente pode discutir muitas coisas aqui em relação a isso. Mas um comentário que eu tenho para fazer sobre o amor é o seguinte. Primeiro que amor, biblicamente falando, não é um sentimento. O amor é uma escolha, é uma atitude. Eu tenho uma definição que é minha, que eu vou falar aqui para os irmãos, sobre o amor. Amor é toda atitude em prol, em direção ao nosso próximo que o direciona para o reino de Deus. É toda atitude que nós tomamos em relação ao próximo que o direciona, que o conduz ao plano salvífico de Deus, que o conduz aos pés da cruz. Isso é amor. Amor não é fazer tudo aquilo que o outro quer. Amor não é fazer tudo aquilo que vai trazer alegria ou vai trazer sorriso momentâneo para alguém. Isso não é amor. Biblicamente falando, isso não é amor. Pode ser uma compreensão humana do que é amor. Só que o amor comunicável de Deus, que ele exige que nós manifestemos sobre a terra, é o amor dele, não é o amor humano. Então, em relação ao amor de Deus, o amor de Deus é uma atitude em relação ao ser humano, é uma decisão em relação ao ser humano que ele tomou, principalmente quando ele morreu na cruz por nós, quando Cristo morreu na cruz. Então, uma ação em prol do ser humano, para que o ser humano seja conduzido novamente ao projeto inicial de Deus do Éden, para que o ser humano tenha condição de ser salvo através dessa obra e volte ao paraíso novamente e viva de acordo com o projeto eterno de Deus. Tá certo? Então, o amor que devemos manifestar como atributo comunicável é essa condução do nosso próximo através do nosso exemplo, através do nosso cuidado, através da nossa atenção, através da nossa correção, muitas vezes, através dos nossos nãos.
Muitas vezes, para amar o próximo, nós vamos dizer não. Nós vamos fechar a cara, nós vamos repreender. O amor não é só passar a mão na cabeça, muito longe disso. O amor de Deus, ele também nos aflige. O amor de Deus, quando ele vem em forma de juízo, ele também é doído, né? Então, o amor é toda ação que conduz o próximo para Deus, que mostra mais claramente Deus às pessoas. Isso é amor. Item 1.3. A disposição para o perdão. O termo grego traduzido para perdão é aphiemi, que significa deixar ir, soltar, remir, perdoar, dar paz. O perdão é tão importante para o relacionamento interpessoal que Jesus disse que se nós não perdoarmos as pessoas as suas ofensas, Deus também não perdoará as nossas. Ou seja, o perdão é o contraponto do que é amor. Porque se nós não conseguimos perdoar as pessoas, se nós guardarmos mágoa de alguém que nos afligiu em algum momento da vida, como nós estaremos comunicando o amor de Deus, o perdão de Deus a essas pessoas? Então, como a nossa função sobre a terra como cristãos é mostrar quem Deus é através da obra de Cristo, através de nos tornarmos a aparência de Cristo, e Cristo é a imagem do Deus invisível, no resumo, nós recebemos a missão e recebemos a capacitação através desses atributos comunicáveis e recebemos a missão de mostrar quem Deus é sobre a terra. Se nós não perdoamos as pessoas, como nós iremos mostrar quem Deus é? A gente vai estar falhando gigantescamente. Então, o perdão também não é um sentimento. O perdão é uma decisão de deixar para lá, de saber que se a pessoa fez alguma coisa contra a gente, em primeiro plano ela fez contra Deus, certo? Então é saber que nós não somos o alvo dessa ofensa, mas quem é o alvo da ofensa é Cristo. E através da nossa liberação, vamos dizer assim, desse perdão, né, de deixar ir, de não cobrar isso que a pessoa tenha feito com a gente vai estar mostrando para essa pessoa o amor de Deus, o perdão de Deus na cruz, principalmente na cruz. É como diz a passagem quando Paulo diz que quando a gente faz o bem para os nossos inimigos, né, é como se a gente estivesse colocando brasas acesas na cabeça deles. Muitas pessoas não entendem essa passagem, mas havia um costume antigo no Egito que quando a pessoa ela se arrependia de algo que ela tinha feito ou que ela tinha dito, um sinal de arrependimento que ela demonstrava para todos era andar com uma bacia na cabeça cheia de brasas ali dentro, acesas. Então ela ficava andando de um lado para o outro da cidade para que todos vissem aquela atitude e soubesse que ela tinha modificado o pensamento dela. Então quando nós perdoamos quem nos faz mal, quando nós ajudamos quem nos faz mal, nós mostramos o amor de Deus e nós acumulamos brasas acesas em cima da cabeça dessas pessoas. Porque mesmo que elas queiram guardar ódio da gente, cada atitude bondosa, cada perdão liberado, cada ajuda que a gente dá a essa pessoa, mesmo ela sabendo que não merece, isso é como a gente estivesse acumulando brasas acesas na cabeça dela e uma hora ou outra isso pode gerar nela uma modificação. Ela pode ver através dessas nossas ações Deus, ela pode enxergar Cristo. Aí sim ela vai mudar de ideia sobre o projeto salvífico, tá certo? Isso é uma forma de evangelizar também. Então agora vamos para a nossa conclusão, que diz o seguinte: a primeira impressão é a que fica. Por isso temos que estar sempre revendo a nossa forma de conviver com as demais pessoas, lembrando que o meu direito e minha liberdade terminam onde começa o direito e a liberdade da outra pessoa, e vice-versa. Essa conclusão, ela deu mais uma ideia humanística do que seria, né, essa relação interpessoal. Mas como eu bem disse no começo da nossa lição, a nossa maior preocupação na nossa relação interpessoal é mostrar Cristo, é mostrar Deus. E muitas vezes nós temos que ficar com o prejuízo da relação para continuar manifestando Cristo, para continuar mostrando Deus às pessoas. Então essa conclusão não é que esteja errada, ela está certa, mas ela está muito mais voltada para uma ideia terrena, para uma ideia humana. No sentido espiritual, no sentido de missão que recebemos enquanto igreja e enquanto membros do corpo de Cristo, a nossa missão, a nossa finalidade de termos relacionamentos interpessoais saudáveis é única e exclusivamente
evangelizar através dessa demonstração da imagem perfeita de Cristo. Tá certo, meus irmãos? Então, até a próxima lição e um forte abraço.